Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo do bairro do Agapeama. O propósito de hoje é dar continuidade ao estudo, a série de estudos que iniciamos semana passada, falando acerca do livro dos Salmos. Os Salmos ele é dividido em 5 blocos, ele pode ser dividido em 5 blocos, e a ideia é a gente falar uma live a cada bloco. Também traríamos um salmo, ao menos, para que pudéssemos ter como ele como base e complementar essa escola bíblica. E o salmo escolhido para hoje foi o salmo de número 51. Eu coloquei o pôster alguns dias atrás na live e a gente teve um voto para cada salmo. Aí fica muito difícil da gente conseguir, atingir uma maioria. Infelizmente teve irmãos que votaram e eu não consegui chegar para esse salmo. O Salmo 62 foi votado, o Salmo 72 foi votado, mas infelizmente não conseguimos trazer os 3 salmos. A gente precisa ter como base apenas um salmo. E dada a situação que estamos vivendo e a questão do arrepender-se, então o salmo de número 51 a gente encontramos em Deus e paz no coração para conseguir ministrar sobre ele, porque ele é muito semelhante ao tema que estamos vivendo. Amém? Você é muito bem-vindo, estamos começando, vamos aguardar aí mais uns segundinhos ou podemos ir? 20 horas, então vamos começando. Irmãos, para começar tudo, eu já ia pedir para você, compartilhe essa live. Eu sei que às vezes muita gente fala assim, não curte, deixa seu comentário. Legal, irmãos, isso é muito bom. Só que compartilhe. Para nós, o principal objetivo desse trabalho é alcançar as almas que precisam ouvir a palavra. É alcançar aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. É mostrar para eles que em Deus há refúgio e em Deus há fortaleza. Então compartilhe essa live, abra uma sala de vídeo. Na hora que a gente inicia uma live aí no Facebook, ela dá a opção de você compartilhar o vídeo ou abrir uma sala de vídeo. Irmãos, fique à vontade, mas compartilhe. Permita que essa palavra alcance outras pessoas, alcance outros lugares, chegue aonde o Espírito Santo quer que ela chegue. Amém? O livro de Salmos, hoje no segundo bloco, o segundo bloco ele vai do Salmo de número 42 ao Salmo de número 72. Como os Salmos do primeiro bloco, que é do 1 ao 41, ele tem como principal autor Davi e alguns que são os filhos de Corá. Ele é muito semelhante, ele vai trazer alguns indícios, presbítero Elias, que nos liga ao livro de Êxodo. Isso porque ele vai falar acerca da libertação, descreve a trajetória da libertação, e tu vai Davi falando muito acerca de livrar do inimigo, acerca de livramento por parte de Deus, acerca de o Senhor vingando os seus inimigos. Então ele vai trazer muita semelhança com este salmo. Assim como Deus salvou Israel, ele também nos salva. Dirigir ao Senhor com os nossos problemas e pedir-lhe ajuda, que encontraremos solução. Isso é o principal que a gente quer trazer para você nesses estudos. Mostrar que independentemente do seu problema, em Deus há solução. Mostrar que independentemente de qual seja a sua dificuldade, no Senhor há socorro para a sua vida. Mostrar que independentemente do problema que esteja passando neste momento, em Deus a milagre e a vitória para a sua vida. Amém? Então este é o panorama inicial do segundo bloco de Salmos. Ele vai lembrar muito o livro de Êxodo e o seu contexto de libertação, de provisão, de milagres, de Deus como um Deus forte na batalha, do Senhor como o Senhor dos exércitos. Amém? O presbítero Elias vai estar dando início ao Salmo 51, juntamente com a sua introdução. A paz do Senhor a todos. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar reinando no seu coração. O Salmo de número 51, ele tem uma
iniciativa nele aqui, no contexto, que Davi começa a clamar, ou orar, ou confessar o seu pecado, depois que o profeta Natã veio ter com ele e mostrou a ele o que Deus achava da sua conduta com referência ao pecado que ele cometera com Batseba e o assassinato do seu esposo. Então, para que entendamos o contexto que daqui a pouco vamos explanar do Salmo 51, é necessário a gente contextualizar e entender a história, o que aconteceu com Davi e por que ele faz essa oração, ou por que ele tem motivos de arrependimento. A Bíblia diz que a um coração quebrantado o Senhor não rejeita, o Senhor jamais rejeitaria. E hoje a sociedade vive em problemas, ou em desilusões, ou em pecados, e falta arrependimento, falta conduta de arrepender-se. Então, nesse salmo nós vemos a situação que Davi vive, e que ele volta a se arrepender depois que Deus fala com ele. Então é muito importante notarmos que Deus ainda fala até os dias de hoje, e Deus corrige, e Deus exorta aquele que Ele ama, aquele que toma por filho. Então devemos entender que Deus nos ama. Esse o principal motivo que faz com que Deus alcance novamente Davi, embora ele está em pecado, mas Deus com amor e misericórdia vai até ele e diz para ele: meu filho, você errou e você deve se consertar. No contexto da história, a Bíblia diz, em 2 Samuel, no capítulo 11, fala que quando os reis saíam à guerra, ou na época em que os reis saíam à guerra, Davi manda o seu general, ele manda o povo de Israel à guerra, que eles deveriam guerrear, os seus soldados e tudo, mas ele fica em Jerusalém, ele fica na sua casa, ele não vai até a guerra que ele deveria ir. Então a Bíblia diz que no tempo em que os reis saem à guerra, ele fica em casa. E se você perceber no contexto, no livro que você vai estar lendo a história, diz que Davi estava de boa no palácio, e diz que na parte da tarde ele levanta do seu leito. Então ele levanta de tarde, dorme o dia todo, está tranquilo. O povo guerreando, o povo em tendas, o povo fazendo o que tinha que fazer, ele não estava. Ele estava fora do contexto, ele estava fora do seu lugar. Toda vez que nós estamos fora do nosso lugar, nós estamos propensos ao erro. Então, o dever dele era estar na guerra. Na época que os reis saem à guerra, ele não estava guerreando. Então, meu irmão, se você tem alguma guerra, se você tem alguma coisa para fazer, faça. Continue lutando, porque a hora que você ficar parado, que você ficar à toa, está muito fácil para Satanás ir e te alcançar. É interessante esse negócio que você falou agora, presbítero Elias, porque você vai ver Salomão, que é o filho de Davi, lá na frente escrevendo: há um tempo determinado para todas as coisas. Sim. Aí assim, o texto que o irmão começou lendo falou assim, no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi estava no palácio. Então assim, todas as vezes que existe o momento certo para se fazer algo e a gente busca fazer outra coisa diferente do que é o momento, a gente paga um preço muito alto. O preço é grande. E nesse contexto, a Bíblia diz que quando ele sai à tarde e sobe no palácio, ele está ali no terraço, andando de boa, olhando, ele vê o que não devia estar vendo. Então ele olha e vê uma mulher bonita, segundo a Bíblia, e ela estava tomando banho, ela estava se lavando. Ele não sabia quem era, não conhecia a vizinhança, não é? Ele manda alguém para perguntar, e ela: quem é aquela mulher? E eles falam: é a esposa de Urias. Aí ele pega, e o Urias está na guerra, então ele chama a mulher até o palácio, manda que ela venha, e ele traz ela até o palácio, e ele coabita, ou ele se deita com ela, e ele peca, ele adultera com ela. E no contexto de
do que culpa ele tem, é ele que mandou, é ele que planejou, é ele que trouxe e ele a forçou. Então, porque não podia desobedecer um rei. A desobediência a um rei, ou no caso nós como os cristãos, nós sabemos que o rei, quando ele não, como na Inglaterra, né, que ele só é uma figura, figurativo, né, a figura do rei lá, mas quando o rei ele tem autoridade e poder, e que ele é o regime mesmo monárquico, nesse sentido, se você desobedecer ao rei, você é sujeito à morte. Normalmente eles matam, né, decapitam. Então era obrigado, a mulher foi chamada ali, ela foi forçada a fazer o que o rei queria, ela não podia desacatar. Então ele pratica sexo com ela, e depois de que passa, ou que ela se limpa daquele ato, ele devolve ela à sua casa, e ela volta. Só que passou uns dias, ela viu que estava grávida, e ela manda avisar o rei: olha, eu estou grávida, e agora o que eu vou fazer? Meu marido está na guerra, se eu aparecer grávida, vai dizer que eu adulterei, e vão me matar, porque o adultério era lista de apedrejamento, eles matavam, segundo a lei. Então Davi agora, em vez dele assumir o erro, ou corrigir as coisas, ou acertar as coisas, ele resolve planejar um jeito para impedir o pecado. É quando você vai cavar mais fundo, para fazer mais estrago, tentando reparar o estrago que já foi feito. Irmãos, o pecado, saiba disso, o pecado não prescreve. Diante de Deus, uma hora a conta vai chegar, uma hora você vai precisar acertar isso aí. Pecado não é um negócio que prescreve, não é um negócio que passa. Você deve confessar diante de Deus e deve se acertar com Deus, porque senão vários outros problemas surgirão. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então o pecado, uma vez que você não confessa, não acerta, ele vai gerar outros pecados, às vezes até maiores, para encobrir aquele pecado, e nunca ficará encoberto diante de Deus, porque a Bíblia diz que diante dele nada fica encoberto. Então Davi planeja ao plano dele: vou chamar Urias, vou pedir que chame Urias. Urias vem, se deita com a mulher dele, e depois, quando o filho nascer, ele vai pensar que é dele, não tem DNA. É interessante também que Urias não é qualquer soldadozinho do exército de Davi, ele é um dos valentes de Davi, é alguém de confiança de Davi. Principais dele lá do exército, Urias Então ele planeja isso, e ele manda uma carta ao seu general e diz para ele: olha, me manda Urias para cá. E agora o exército tem mensageiros, mas eles não vão usar mensageiros, vai usar Urias. Urias vai dar para Davi reportar como está a guerra, como estão as coisas. Ele vai fazer papel de mensageiro, mas ele é guerreiro, ele não é mensageiro. Tinha mensageiros lá, mas era plano de Davi. Então Urias vem e Davi interroga como que está a guerra, como que está indo as coisas. Ele pede para que ele reporte a ele tudo, e quando ele termina, ele diz: olha, tudo bem, agora você vai para sua casa, deita, pode se lavar, descansar, e depois de dar uma ceia para eles ali, pode ir para sua casa. E isso aqui do rei, a porta do palácio. E alguém vai lá e diz para Davi: olha, ele não foi não, deu errado. E aí ele chama, embebeda ou dá bebida para ele, força ele ir, e ele não vai. Ele fica ali 2 dias e ele não volta para sua casa. Ele diz: como eu iria, se todo o exército, a arca está lá, está em campanha, está lá na guerra, está em barracas, eu não vou poder ir para minha casa, deitar com a minha esposa. Não, longe disso. Vive a tua alma que eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, a minha consciência não dá para isso. Então ele fica ali, e Davi tem agora um novo plano. Ele não deitou com a esposa, então eu preciso matá-lo. E Davi escreve uma carta
dizendo para o seu general: coloque Urias à frente da batalha e se retire de trás dele para que ele morra. Faça uma armadilha para ele. E o general ainda foi bem complacente, né? Ele usou uma outra técnica. Ele colocou Urias à frente e foi com todo o exército e foi até perto dos muros, aonde fatalmente eles morreriam, né? E aí não teve jeito, Urias morreu. Só que nessa quando o rei escreve a carta e manda, ele entrega justamente para Urias levar a sua sentença de morte. Veja a frieza quando o pecado domina a pessoa. Veja a crueldade e a frieza quando o pecado toma conta, quando o Satanás toma conta da pessoa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e a frieza de dar a sentença de morte na mão de um amigo e mandar ele para a guerra para que ele seja morto. Então, após ele ser morto, tentando acelerar aqui, a notícia vem da morte dele, dizendo que ele morreu, e passado o luto, Davi pega e toma Batseba como esposa, casa com ela, e pensa assim: agora está tudo certo. Resolvi, não tem problema nenhum, quem precisava morrer, morreu, agora está tudo aqui, está tudo encoberto, Deus não viu, ninguém viu, e está tudo bem. E passa o tempo, nasce o filho, e quando ele está por volta ali, segundo alguns dizem, por volta de 3 meses, né, Davi recebe a visita de um profeta, e esse profeta chamado Natã, ele chega à sua presença, e com sabedoria, porque ele temia o rei, não é qualquer coisa que você podia falar diretamente ao rei, tinha que ter juízo, né, poder conversar com o rei, tinha a mensagem de Deus e tudo mais, mas ele tinha juízo. Então ele disse em parábola diante do rei, ele chegou e falou assim: rei, olha, eu tenho que contar uma coisa. Acontece que tinha um homem que ele era muito rico, ele tinha muitos animais, ele tinha muitas vacas, ele tinha muitas ovelhas, né? E vizinho dele tinha um homem muito pobre, e esse homem não tinha nada, senão uma única ovelha, e essa ovelha, ele cuidava sempre dela, ela cresceu ali com seus filhos, e ela se alimentava do seu pedaço de pão na sua mesa, ela dormia no seu regaço, ela deitava com ele dentro da sua cama. Então essa ovelhinha era tudo que ele tinha. Mas vindo uma visita ao homem rico, ele não pega das suas ovelhas, ele não pega da sua vaca, ele vai até o vizinho, ele pega a sua ovelha e mata, e faz ali o guisado para o seu visitante, para aquele que veio até ele. E Davi, a hora que ele ouve essa história, ele, com um senso de justiça para os outros, muito bom isso aí, né? Ele diz: digno de morte é esse homem. Então ele trouxe a condenação para ele mesmo. Ele diz: olha, digno de morte esse homem. Ele ficou enfurecido. E não é só morrer não, ele vai ter que pagar 4 vezes o que ele roubou, o que ele fez. Ele vai ter que pagar 4 vezes. E aí Natã tem a sensibilidade de dizer para ele: você é este homem, ó rei, você é este homem, não pense que Deus não viu o que você fez. Então veja bem, agora, chegando ao Salmo, Davi está nessa posição, quando ele é obrigado a entender que ele é digno de morte, e que ele pecou diante de Deus, ele fez uma coisa horrenda em Israel. Então ele que era para ser o exemplo de Israel, ele que era para ser o exemplo de todo o reino, ele que era alguém que representava, ele agora, ele cai, ele peca, e aí ele vê agora, ele se conscientiza que Deus conhece o seu pecado, que Deus também sabe o que ele fez. Então essa oração, esse Salmo 51, ele se inicia agora, quando Davi começa a orar e lamentar pelo seu pecado, pela situação que ele está. Nós vemos que a promessa que Deus fez, ele disse: olha,
porque o seu pecado Deus perdoou, você não vai morrer. Mas tem uma coisa, da sua casa não se apartará a espada, porque você, com a espada dos filhos de Amon, você matou Urias, e você tomou a sua esposa, e você fez o que era mal diante de Deus. Deus já tinha te dado Israel, Deus já tinha te dado tudo o que você precisava. Deus deu Judá para você, Deus deu a casa do seu Senhor, que era o reino que estava ali, que ele possuía, Deus deu para ele. Ele falou assim: olha, dei a casa de Israel, dei a casa de Judá, e daria muito mais coisa, tudo que você precisasse eu te daria também. Mas você resolve fazer uma coisa que desagradou a Deus, então veio a condenação. Lembre-se bem, irmãos, perdoa o pecado, mas a consequência do pecado sempre fica. Você vai ver que na vida de Davi, agora da família de Davi, não se aparta mais a espada, né? Por conta da morte de Urias, nós vemos no decorrer bíblico que 4 filhos de Davi passam por morte, também por consequência do seu pecado, né? Ele matou um, morre 4. Morreu o filho de Batseba, morreu Amnon, morreu Absalão e morreu Adonias. Então veja que, conforme a justiça que ele diz que deveria pagar 4 vezes, ele pagou. E também a Bíblia diz que o que ele fez em oculto, escondido do povo, se faria com ele em aberto, debaixo do sol. Tanto que quando ele estava fugindo de Absalão, o próprio filho dele vai com as suas esposas do seu harém, vai até um terraço, e diante de todos Israel, debaixo do sol, ele violenta, ou ele viola as mulheres de seu pai diante do povo. Então a consequência do pecado, ela permanece. Deus até perdoa, mas a consequência fica. É como roubar um banco, né? Deus perdoa que você roubou, mas a cadeia não vai faltar, né? Então sempre tem a consequência do pecado, essa vai permanecer, mesmo que você se arrependa, mesmo que Deus te perdoe, sempre vai haver a consequência pelo pecado, o preço que está aí. Então o Salmo 51 diz assim, o verso 1 e o 2: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja que diferente, né? Quando ele julga o homem, ele diz que é digno de morte, mas quando se fala dele, ele diz: tem misericórdia de mim. Às vezes nós julgamos o nosso irmão e o pecado do nosso irmão. Não, Deus tem que fazer justiça. E somos muito rigorosos com o pecado do nosso irmão. Não que nós aceitamos o pecado do irmão, mas é que nós não temos misericórdia. E Deus tem misericórdia. Quando é nosso, o Senhor tem misericórdia. Apaga a minha transgressão, mas do irmão tinha que matar, né? Então devemos pensar nisso, que se Deus tem misericórdia, nós também devemos ter. Se nós precisamos de misericórdia, nosso irmão também precisa de misericórdia. Devemos lembrar disso. E o verso 3 e o 4 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro julgo. Então agora ele vem pedindo a clemência de Deus. Ele vem pedindo que ele sabe a consequência, ele entende o que ele fez, porque agora a sua consciência vai acusar. Não há maneira de você pecar contra Deus e a sua consciência não te dizer. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito e testifica que somos filhos de Deus. E assim como também o Espírito Santo, é Ele que conscientiza. Deus, ela está sempre pronta a nos perdoar, Ele está sempre pronto a ter misericórdia. Eu gostaria agora de passar para o Maciel, porque ele vai continuar explanando esse salmo, né?
E depois aqui, no finalzinho aqui, a gente fala mais alguma coisa. Mas agora, deixa eu falar um pouco. Eu fiquei até mudo aqui. Tô com a boca seca. Irmãos, é que assim, é pouco tempo e a gente se preocupa muito com a questão do tempo para passar muito conteúdo. Dava para a gente ficar aqui mais umas 2 horas falando só sobre essa introdução que o presbítero Elias ministrou. E algumas coisas, quando ele estava falando, o Espírito Santo está me chamando a atenção e vai frisando para mim. A primeira delas é a questão da consciência de Urias. A consciência de Urias é algo que me espanta, né? Porque assim, ele foi chamado da guerra, ele não quis vir, ele foi chamado, ele foi tirado da guerra, foi levado à presença do rei, e depois o rei, que é a autoridade máxima, dava a ele a autoridade, o libertava do voto para com os soldados e com seus amigos, para que ele pudesse descansar com a sua esposa, que também lhe era um direito. E ele nega, porque ele não se vê digno de nenhum benefício, sabendo que Deus, na mesma posição igual ele, estava sofrendo. Isso é justiça. Esse é um conceito muito puro de justiça. O presbítero Elias falou e frisou na questão da justiça, pastor Ezequias, e assim, a justiça ela é muito boa quando é para os outros, né? Aos outros, justiça, a mim, misericórdia. E o conceito de justiça, irmãos, a justiça, ela não está do lado de ninguém, e a gente precisava ter muito isso em mente. A justiça, ela não está aqui, na verdade, com o propósito de apoiar ou de, né? A justiça é justa para com todos. Tem gente, muitas vezes, e é interessante isso, um dia eu vi isso em uma vigília, que tem muita gente clamando por justiça, só que se Deus realmente fazer justiça, tu permanece? Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, sabe que verdade? Senhor faz justiça, legal, Deus vai fazer justiça, porque Ele é justo. Mas quando Ele fazer justiça, será que a justiça que Ele fizer, você não chamará de injustiça? Porque tem gente que sofreu agravo e perdeu alguma coisa na justiça e acha que foi injustiçado, mesmo sendo condenado pela própria justiça, né? Então, qual que é o senso de justiça nosso? Aos meus tudo, aos dos outros nada? Com os meus filhos não pode, com os filhos do Ezequias pode. Então, o conceito de justiça, irmãos, ele é muito puro, sabe? Eu vejo muita justiça em Deus, porque Deus, ele fala no começo do livro de Samuel que achou o homem segundo o seu coração, e era Davi. Mas o mesmo Deus que deixa registrado na Bíblia que Davi era um homem segundo o seu coração, expõe um dos piores pecados que o homem pode ter, como esposa de Davi. Deus que deixou registrado para nós a grandeza que era o guerreiro e o homem Davi, também mostrou o quão pecaminoso pode ser o homem Davi. É interessante isso, irmãos, e um tanto perigoso, mas eu preciso trazer isso para você, porque muitas vezes nós que somos os cristãos né, do século XX, olhamos para Davi e temos nele inspiração, e de fato, ele foi o homem segundo o coração de Deus, ele merece toda a honra que lhe foi dada. Mas perceba que nem Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, por estar no lugar errado, no local onde Deus não queria que ele estivesse, olha o tamanho de problema que Davi arrumou. Olha o quão baixo ele desceu na situação do pecado. O quão baixo ele foi. Tudo foi arquitetado. Até o pós-morte de Urias. O presbítero Elias, ele frisou até a morte de Urias, mas o pós-morte de Urias visava honrar Urias, porque ele tomar a esposa da viúva para o seu harém, para a sociedade era sinal de honra, porque estava cuidando da viúva de um dos seus valentes. Então, até do pecado ele queria ser honrado. Olha o tamanho, irmãos. E assim, e a gente não quer que você mude a visão de Davi. Você precisa entender isso, pelo amor de Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas eu estou te mostrando que se não vigiarmos, irmãos, seremos pegos em atitudes muito mais baixas do que nos momentos de euforia, de glória a Deus e aleluia, achamos que podemos chegar.
O que você precisa entender é que não existe fundo do poço quando a gente fala de pecado. Não existe fundo do poço quando você fala de natureza humana. Você fala assim, não tem como ficar pior. Irmãos, é só a misericórdia de Deus. A gente precisa ter isso muito na nossa mente. Estamos aqui hoje por misericórdia, não por merecimento. Estou sentado hoje diante dos irmãos por misericórdia, não por merecimento. A igreja está de pé diante de Deus por misericórdia, não por merecimento. Todos os que servem a Deus precisam olhar para si e entender que o motivo de permanecermos firmes com o Senhor é misericórdia, nunca foi merecimento. E quando a gente fala fariseu hoje, você já fala assim, fariseu é o pecador. Mas naquela época não, fariseu era ser motivo de honra. Era ser honrado ser um fariseu, pastor Rogério. Não era para qualquer um ser um fariseu. Ser fariseu não era para quem queria, é para quem podia. e ele se põe diante do templo, e a religiosidade, se a gente não vive, faz isso com nós. Então ele se coloca diante do altar e fala assim, Deus, obrigado. Começa agradecendo, até aí tudo bem. Aí ele olha para o publicano. O publicano era aquele camarada que cobrava imposto da sociedade. Então pensa num camarada baixo, era o publicano. Então ele olha para o publicano ali ajoelhadinho, né? Aí ele olha assim, dá uma arrumada, quem sabe, na sua roupa. Se é hoje no paletó e gravata, fala assim, Deus, obrigado, porque eu não sou como ele. Olha, Senhor, obrigado porque eu jejuo, porque eu dou dízimo. Olha a oração do publicano. Aí Jesus olhando, aí o publicano de é um dos princípios da fé e um dos temas principais do livro de Romanos. E quem sabe volta um dia para falar do livro de Romanos. Mas o livro de Romanos, ele fala acerca disso, da questão da justificação. Você não pode se auto-justificar. Coloca isso na tua cabeça. Não existe auto-justificação. Nada do que você faça diante de Deus é digno de justificação por conta sua. Você não pode falar... E desculpa, vai doer um pouquinho, mas eu preciso falar. Você não pode dizer que saiu da igreja por conta do irmão, da irmã, do vizinho, do amigo, do colega. Porque tudo é questão de escolha sua. Tudo é consequência sua. E o que você precisa entender é que se você saiu, independentemente do que tenha acontecido, você precisa entender que somente em Deus há salvação. Não é a placa que salvou e nunca irá salvar, e graças a Deus por isso. Então, hoje temos muitas igrejas, irmãos. Então, assim, você precisa estar em contato com o corpo de Cristo, que é a igreja, e com Deus. Porque no corpo de Cristo, o corpo de Cristo não salva, a igreja não salva. Mas é aqui que a gente é alimentado, a gente é confrontado. A gente gosta quando vem a palavra da chave. Está recebendo uma chave, irmão Ezequias. Você não está vendo, irmão, mas Ezequias está pulando de alegria aqui. É brincadeira, Ezequias. Mas assim, e quando você é confrontado com uma palavra como essa? Que você olha para você e você fala assim, Deus, aonde eu estou dizendo que eu sou justo e realmente eu não sou justo? Deus, aonde eu preciso vigiar mais? Aí tu vê o cuidado de Deus com a nossa vida. Então, irmãos, essa é a necessidade que temos. Outra coisa que me chama a atenção é da consequência. Existe uma lei natural que é a lei da semeadura. A lei da semeadura não falha. Com quem é da igreja? Não, com quem é do mundo. O mundo paga pela semeadura. O que tu planta, tu colhe. Isso é desde o começo. Desde o começo do mundo. Aquilo que tu planta, tu colhe. Não tem como fugir disso, meus irmãos. Não tem como fugir disso. Então é muito melhor você tomar cuidado com o que você está semeando, para você depois esperar colher melhor. A expectativa é melhor.
Um dia eu ministrava, pastor Rogério, e eu falava para um grupo de jovens, e eu precisava trazer para o contexto dele. Eu falava que no jogo de futebol, você não determina como é que o Elias vai fazer o cruzamento para mim fazer o gol. Eu não consigo falar para você o jeito que você vai. Eu quero que você jogue a bola para mim da melhor maneira possível para mim fazer o gol. Mas eu não tenho um poder sobre isso. Mas a maneira que eu passo depois a bola para você é escolha minha. Então, isso é semeadura. Então, eu não, às vezes, coisas que eu vou colher na vida que eu não plantei, e de certa forma. Só que eu só continuo colhendo aquilo por um longo período se eu estou plantando a mesma coisa. Se não, você quebra isso. Entendeu? Aí Jesus fala assim: pagai o mal com o bem. Então, irmãos, há uma coerência bíblica gigantesca. Gigantesca. Amém? Vamos continuar. Na live você consegue, né, estudar, rever de novo, né? Usa isso como material para a sua vida. Amém? O presbítero ele falou do versículo 1, 2, 3 e 4. No versículo 5 ele fala: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. A Nova Versão Internacional ela fala: sei que sou pecador desde que nasci. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Alguns vão achar aqui argumento é o pecado que nós herdamos como humanos. E eu queria abrir um texto auxiliar para explicar esse versículo, porque esse versículo, diversas vezes eu vejo muita gente se atrapalhando nesse versículo. Eu queria ler contigo Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12 ao verso de número 19. Isso porque a gente está pegando um salmo, irmãos, que só tem um versículo. Tu imagina pegar um 119, pastor? Eu fico aqui 3 dias. E a gente vai ter que fazer uns cortes aqui, irmãos, pular alguns versículos, porque senão não vai dar tempo. Romanos capítulo de número 5, versículo 12 ao versículo 19. O texto vai dizer assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos
em que nós há de ser revelado. Aí ele fala assim: de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um homem veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pela sua transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo. Então, embora a gente ainda hoje pague por conta da nossa natureza pecaminosa, outro dia eu vi o irmãozinho falando assim para mim: não, mas eu não tenho nada a ver com essa briga, o problema é de Adão que pecou. Mas a natureza nos é herdada. Então, você também está sobre pecado. Perceba que às vezes eu tenho duas crianças, irmãos. Eu tenho uma menina de 7 anos e tenho um menino de 4. E o meu menino de 4, quando ele tinha 2 meninos, é diferente de menina, pastor Rogério. O meu menino, quando tinha 2 anos, ele começava a falar. Outro dia ele fez um negócio errado lá, presbiteria, 2 anos. E na hora que eu cheguei sobre o que ele havia feito, ele tentou justificar e de certa forma mentir o que ele havia feito. Quem ensinou para ele que ele tinha que mentir para escapar da condenação? Quem disse para ele isso? A natureza, né? Então é normal você ver uma criança às vezes tentando mentir para encobrir alguma coisa. Uma criança, por exemplo, com um senso de propriedade tão alto sobre um objeto a ponto de ser egoísta. Então tu percebe a natureza pecaminosa no homem, mesmo desde antes dele articular o mal. Não é o mal planejado, é o mal inerente à pessoa. Paulo, ele fala alguma coisa sobre isso. Ele diz assim: porque o bem que eu quero fazer, se não faço, mas o mal que eu não quero, não projetei, está sempre me rodeando. Então perceba que eu estou falando do mal não arquitetado, da natureza pecaminosa. Então, é claro, conforme você alimenta a natureza da graça ou a natureza pecaminosa, o novo homem ou o velho homem, um se sobrepõe sobre o outro. Tem uma lenda, não sei se é lenda, um ditado, um adágio que fala que um senhor numa fazenda, ele tinha 2 galos e ele fazia uma rinha de galos. E ele é o cara que mais ganhava dinheiro naquelas apostas. E ele era dono dos 2 galos. Aí um dia o menino chegou para ele e falou assim: cara, você tem 2 galos, um amarelo e um preto. Quando você aposta no preto, o preto ganha. Quando você aposta no amarelo, o amarelo ganha. Como é que tu faz? Ele falou assim: é muito simples. Quando eu quero que o galo preto ganhe, eu dou comida para ele. E o amarelo eu tiro a comida. Quando eu quero que o galo amarelo ganhe, eu tiro a comida do preto e alimento o galo amarelo. Do mesmo jeito funciona com a graça e o velho homem na nossa vida. Se tu alimenta o velho homem, certamente ele se sobreporá à nova criatura. Se tu alimenta a nova criatura, certamente ela dominará sobre o velho homem. Então a natureza pecaminosa, ela não é extinta. Não é porque, né, então o pastor ele não peca? Não, ele peca. Temos um advogado fiel, poderoso. Claro, estou falando do pecado não premeditado, irmãos, não arquitetado. O pecado, como Davi, ele vai trazer consequências muito sérias e ele vai exigir um derramamento muito grande. Conforme o presbítero vai lendo o salmo, o nosso coração vai apertando. Conforme o irmão ia fazendo a introdução, o meu coração ia apertando, presbítero Elias. E apertando, porque eu falo assim: como é que pode a gente ir tão baixo desse jeito? Como é que nós podemos, na nossa natureza, ser tão mal a ponto de arquitetar
tamanha maldade que brotou, porque Davi alimentou o galo do velho homem. Amém, irmãos? Então o texto vai falar sobre isso. Versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, naturalmente, entenda, você não é bonzinho. Naturalmente, na sua natureza, compreenda, você não é santo na sua natureza. Eu não sou santo na minha própria natureza. Não existe santidade nos meus atos. Eu não sou santo porque eu quero ser. Eu sou santo porque a palavra de Deus me santifica. Jesus um dia junto... Tem muita coisa para falar nesse negócio, né? Jesus... Não vai dar para terminar não, pastor. Um dia Jesus está andando junto aos seus discípulos. Ele pega um paninho, coloca sobre o ombro, pega uma bacia, lava o pé de um, lava o pé do outro, lava o pé do terceiro. Chega e Pedro, aí ele fala assim: não, no meu pé você não vai lavar não, Jesus, você é muito grande para lavar o meu pé. Aí Jesus fala assim: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedrão fala assim: opa, então o negócio mudou. Dá um banho aqui, Jesus, pode lavar. Aí Jesus fala para ele assim: você não precisa ter lavado todo o corpo, apenas os pés, porque a palavra que vos tenho dito produz limpeza no teu coração. Então, irmãos, a exposição diária, constante, sequencial da Bíblia, da palavra, te torna limpo, te santifica, te purifica. A exposição ao texto. É a mesma coisa de se expor às coisas ruins da internet, às coisas ruins que tem aí no mundo, vai te deixando sujo. E a podridão não tem tamanho. Você vai aumentando, aumentando, aumentando. Conforme você é exposto a coisas ruins, isso vai se apegando a você. Isso aí vai... Tem pessoas que já estão acostumadas com a própria lama, né? Tem pessoa que fede tanto que ele não sente o seu próprio mau cheiro. Ele não sabe, mas é de tanto se apegar ao pecado que ele não se apercebe mais. Ele vai e vai indo, ele pensa que isso tem um limite. Não tem, é o contato que vai mudando, né? Por isso a gente sempre tem que pedir a Deus conosco, né? Para sempre estar em contato com Ele. Esse negócio é interessante, presidente Elisa. Eu trabalhei com uma empresa, em uma posição na empresa, e nessa posição eu recebi um pessoal que retirava restos de um açougue. Tirava a gordura, aquilo que não dava para ser vendido, o sebo, essas coisas todas. Isso era separado numa câmara congelada, identificado, tudo bonitinho para não ter problema. Então, congelado não teria problema, porque estava congelado. Só que quando chegava o caminhão não era refrigerado, porque era resto. Ele ia levar para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética. Não era o propósito de servir de alimento. E ele vinha, então não havia necessidade sanitária de estar refrigerado. Então ele vinha, na hora que ele encostava, que o pessoal descia do caminhão e subia, o cheiro era muito forte. Mas muito forte. Sabe? Até dava embrulhado no estômago da gente. Aí eu falava assim: cara, como é que você consegue trabalhar assim? Fala para mim, qual que é o seu mindset? O que você põe na cabeça para trabalhar? Porque você deve ter um mindset muito forte, você deve ter uma mente muito forte para trabalhar assim. Falou assim: não, é que daqui a pouco você vai trabalhando, você acostuma. E não tem nada pior do que isso. Não sei se é bom ou se é ruim, porque o se acostumar, de certa forma, é bom. Porque se você põe a bons hábitos, a boas culturas, a boas leituras, tu vai ser aquilo. Agora, o oposto também é verdadeiro. Isso é um fato, eu concordo. Número, gênero e grau com o senhor. Amém? Você quer ler outro aqui? Porque eu ia direto pro 11. Amém? Irmãos, o resto... ele fala aqui no versículo 6, eis que amas a verdade no íntimo. Isso é fato, Deus ama a verdade no íntimo, não a verdade dita. Foi o que a gente falou do publicano e do pecador. E do publicano e do fariseu. O fariseu falou uma verdade que não era do íntimo, era da sua autojustificação. Mas Deus ama a verdade no íntimo. Também, quando chega no versículo 7, ele fala assim: purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve.
O isopo, ele é uma planta que dá entre as rochas, entre algumas rochas, e ele tem uma flor, algum azul, outras vermelhas, um cheiro muito agradável. Em Levíticos, várias vezes eles são usados para os determinados sacrifícios. Então, o que ele está dizendo? Que o cheiro bom do isopo se apegaria a ele e seria recebido por Deus. Então, versículo de número 10, ele fala assim: cria em mim um coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Versículo 11, ele demonstra no Salmo o grande medo da vida dele. Ele fala assim: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o Espírito Santo. Eu não sei se tu lembra, mas lá em 1 Samuel, capítulo 16, Deus fez esse negócio aqui com Saul. E Davi sabia muito isso, porque que foi convocado para tocar harpa quando Davi era possesso. Quando Saul era possesso, porque Saul retirou-se o espírito de Deus de Saul e veio um espírito mau sobre Saul. Então, na hora que o espírito mau se apoderava de Saul, Davi tocava a harpa e o espírito ia embora e ele se acalmava. Então, na hora que ele olhou para o seu pecado, eu acho que na hora que ele viu o tamanho da besteira que ele fez, presidente Elias, ele pensou: meu Deus, lembrei de Saul agora. Deu ruim. Mentira. Deu ruim, né? Aí ele fala assim: misericórdia, comigo não, Senhor, tem misericórdia, não retires de mim o teu espírito. Então ele se preocupava, porque ele vira o resultado que teve a vida de Saul. Um dia me falaram que existe aquele que não aprende nem com o próprio erro, e esse, irmão, só o sangue do cordeiro, só pela misericórdia mesmo. Existe aquele que é um pouco mais inteligente e aprende com os seus erros. Só que existe alguém que é um pouquinho melhor do que esse, que é o sábio. O sábio, ele não aprende com os seus erros, ele aprende com os erros dos outros. Tu entendeu que coisa bonita? Né? Então, aprender com os erros é o mínimo que se espera, irmãos. Você vai errar. Desculpa aí que eu não profetizei que você vai ganhar na Mega Sena esse ano. Tu vai errar. Essa é a grande verdade. Se tu aprender com os teus erros, tu vai ser um pouquinho melhor amanhã do que tu foi hoje. Mas se tu for uma pessoa sábia, tu vai aprender com os erros dos outros. Então, é como comparar uma pessoa que sobe 2 degraus por vez, né? Ele sempre vai estar na frente do outro que está caindo, não é? E assim, aprender com os erros dos outros, a gente começa com a Bíblia. Estamos aprendendo com o erro de Davi. Estamos aprendendo com o erro de Davi. Então, a gente precisa aprender com o erro dos outros. Isso distingue o sábio do tolo. Amém? Aí ele fala: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o Espírito Santo. Versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Quem sabe quando ele fala assim: a alegria da tua salvação eu quero ter de novo, porque desde que quando ele deita com Betseba, não é a salvação a base da vida dele. Ele já não estava olhando para a salvação. O olho dele estava em outra coisa. A alegria dele não era mais espiritual, era carnal. E eu falo muito da alegria incircunstancial, que não depende de circunstância. E a alegria incircunstancial, ela é a alegria da salvação. Ela vem de Deus. E eu não sei se tu sabe, mas o trono de Deus é inabalável. No trono de Deus, ninguém chega. No trono de Deus, ninguém toca. Teve um camarada que quis lá sentar-se aí e deu ruim pro lado dele. Não dá, não tem jeito. Existem 2 textos que é interessante. Fala assim, um fala assim, fala assim, que o Senhor está tão alto que ele se abaixa para ver o que está no céu. Se ele se abaixa para ver o que está no céu, quer dizer que ele está mais alto do que os céus. Então ele se inclina para ver o que tem nos céus e na terra. Tu imagina a glória desse Deus? Tem que ser grande para inclinar.
Tem um texto que fala assim: porque desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus como este, que trabalha para o bem dos que nele esperam. Versículo 16, 17 fala assim: porque não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aqui de novo eu vejo Davi, igual no versículo de número 11, aprendendo com o erro dos outros. Eu queria abrir um texto para auxiliar a gente. 1 Samuel 15, versículo 22. Está ali aberto? Depois eu volto lá em cima. 1 Samuel, capítulo de número 15. O capítulo de número 15 começa assim: Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir rei sobre o povo de Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs do caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não perdoes. Então era Deus se vingando de Amaleque, que era uma região, uma cidade, por conta do que Amaleque fez a Israel quando Israel subia do Egito. E a ordem era: destrua tudo, não perdoes. Tem dúvida sobre isso, pastor? Tá claro, não tá? Melzinho na chupeta, que nem diz lá no mundo, né? Tá claro. Bom, tá direto. Não tá dúbio. Aí, versículo, aí vai indo, ele vai lá. Versículo 20. Então disse Saul, agora é o rei falando para Samuel. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e o caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, destruí totalmente, sobrou só o rei. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas, as vacas, o melhor interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Olha como Deus mandou destruir tudo, não perdoar nada. Aí ele falou assim: não, eu fiz que nem Deus mandou, igualzinho que Deus mandou, mesmo jeitinho. É que assim, só sobrou o rei, para você ver aqui o rei, está aqui o rei, né? E umas ovelhinhas aí que o povo pegou aí para fazer sacrifício para Deus, né? Então assim, aí tu vai pensar, o rei sobrou por quê? Porque Saul tinha um ego gigantesco. Então ele queria olhar para o rei Agag e falar assim: sou melhor, hein? Ego. As ovelhas, porque eles queriam dinheiro, queria despojo, queria ficar rico. Aí Deus responde através de Samuel, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, como quem obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então eu acho... Tu entendeu? Por que é interessante? Porque às vezes fala assim: nossa, como Davi é bonitinho, né? Não, Davi era sábio. Ele aprendeu com o erro do outro. Falou assim: não, Deus, esse negócio de holocausto não vai resolver nada. Esse negócio de derramar não, foi muito fundo aonde eu cheguei. Foi muito maior. Aí ele fala: sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então Davi sabia, porque Davi era instruído por Samuel no começo do seu ministério. Davi sabia, porque ele olhava para o rei que antecedia ele ao trono e aprendeu com os erros de Saul. E a gente precisa aprender hoje, irmãos. Dízimo, oferta, a igreja precisa, necessitamos, mas eles não perdoam pecados, não nos justificam. Vir no culto é a necessidade nossa, não de Deus.
Jejuar é uma necessidade nossa, não de Deus. Orar é uma necessidade nossa, não de Deus. Deus não vai ficar menor porque você está orando menos, não, né? Deus não vai ficar mais fraquinho porque tu não está jejuando, não, né, pastor? Deus continua poderoso, né? Então, sacrifício para Deus é um coração arrependido. E o arrepender significa mudar de hábito, mudar, buscar outro caminho. Amém? Presbítero Elias? Concluindo a situação de Davi aqui, a Bíblia diz que ele entende a consequência dos seus erros e ele se arrepende. Uma vez que Deus com misericórdia o chamou, ele opta pelo arrependimento. E a Bíblia diz que 7 dias depois que o profeta Natã o visita, o seu filho adoece. E ele faz uma campanha de oração. Ele se humilha, ele se deita no pó, ele rasga suas vestes, ele jejua, ele ora. E não adianta, o seu filho morre. E depois que o filho morre, ele se veste novamente, ele vai, ele adora a Deus, e depois ele vem comer. Então ele entende que tudo estava na mão de Deus. Ele até fez o possível enquanto o menino estava enfermo. Mas depois que morreu, ele entendeu. É Deus que tirou, não adianta. Ele não vai voltar mais. Eu vou até ele, mas ele não volta mais. Então, agora vamos adorar a Deus e vamos acertar. Então, faça isso na sua vida, meu querido. Se existe algum problema, algum pecado, alguma coisa que você precisa se acertar com Deus, se acerte com Ele. Não venha se justificar com Ele, dizendo, olha, o Senhor me conhece, eu não sou de fazer isso. Não, entenda que a sua natureza é pecaminosa. E que se não é Deus na sua vida, você não vai conseguir sobreviver. Não existe super crente. Não existe super irmãos, não. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E nós dependemos de Deus para não pecar. Então depende muito de como você anda com Deus. O tempo que você tira para estar com Deus, o tempo que você dedica a estar em contato com a palavra de Deus, é isso que vai te deixar mais forte com relação ao pecado. E se há algum pecado, se há algum problema, você deve fazer como o salmista diz: olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo um caminho reto. Então entenda que você precisa se acertar com Deus, e a partir de agora ter um caminho reto na presença de Deus. Então arrepende, mostra para Deus, ou conversa com Deus e demonstre um coração contrito, arrependido, apto para mudar. Clame a misericórdia de Deus, e Ele é misericordioso para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Esteja tranquilo, Deus pode fazer do seu futuro muito abençoado. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu queria terminar com um Provérbios que fala assim: aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Não queremos fazer papel de acusadores, irmãos, longe de nós isso, porque sabemos as nossas culpas, sabemos as nossas falhas e as nossas limitações. O que trazemos para você aqui, o que queremos mostrar para você aqui essa noite, é que não importa o quão baixo você esteja na escala que a gente mostrou para você, o quão baixo que você esteja no erro, como a gente falou aqui acerca de Davi, não interessa o quão fundo esteja, o meu Deus tem um braço muito maior para te tirar do meio do charco de lodos e colocar sobre uma rocha. O nosso convite hoje, o nosso apelo hoje é para te mostrar que Jesus te ama, independentemente do que você tenha feito, independentemente do que tenha acontecido, Jesus te ama. Eu precisei, junto com o presbítero Elias, falar para você que teria consequência.
E há coisas que você fez, independentemente, que haverá realmente consequências. Mas a salvação em Cristo Jesus está disponível à tua vida. Jesus ainda te ama. E não sabemos aonde essa live pode chegar. E a situação que ela vai te encontrar. Mas seja como for, esta noite, o meu Jesus te alcança e fala que te ama. Que tem uma outra chance para te dar, que tem uma outra oportunidade para ministrar na tua vida, que tem uma outra vida, uma outra história para fazer através de você. Você que ouviu essa palavra e quer voltar para os caminhos do Senhor, e quer aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador, eu te dou duas oportunidades. A primeira é de você mande no Messenger. Às vezes a gente não consegue ver o Messenger da igreja, irmão, porque vem muita coisa. Mas se é de Deus o negócio, a gente vai abrir e vai estar você lá. Eu tenho certeza disso. Porque Deus faz as coisas certas. Coloca lá que quer aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Se tu for daqui de perto, irmão, nós vamos atrás de você, para orar por você, porque Deus te ama. Se tu for de muito longe, essa semana a gente falou com o irmão nosso do Chile, outro lado da Bahia, outro lado do Ceará. Se tu for de muito longe, irmãos, não importa, a gente vai ligar para onde for, vai fazer contato com qualquer irmão que a gente conheça de longe, para que ele vai lá te dar a palavra que você necessita, te colocar no caminho que você necessita, porque Jesus te ama. Jesus te ama. Estamos aqui hoje porque Jesus te ama. O motivo de todo o trabalho é porque Jesus te ama. Amém? Presbiterias vai estar orando. Amém? Vai estar orando. E o pastor Aparecido falou um abraço forte para os irmãos. Presbiterias vai estar orando e a gente vai estar dando a bênção apostólica. Amém? Senhor Jesus, neste momento, Senhor, oramos pela vida de todos aqueles que nos veem nessa live, Senhor. Seja agora, seja depois, mas que o Senhor esteja trabalhando nos corações e fazendo entender, Senhor, que Tu os ama e que o Senhor não os quer no pecado, não os quer no lodo, não os quer contaminado. O Senhor os quer limpo pela Tua palavra, limpo, Senhor, para estar contigo. Senhor, abençoa cada vida, Senhor, que estará assistindo este vídeo. Ó Pai bendito, dá a eles, Senhor, graça, dá a eles condições, Senhor, de estar em contato contigo, recebendo de Ti o perdão, recebendo de Ti misericórdia, recebendo de Ti graça, recebendo de Ti virtude, ó Pai, para que as suas vidas sejam prósperas, abençoadas e produtivas no Teu reino. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, espalhada em todas as residências, Senhor, nesses dias aí de reclusão, ó Pai, mas que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, cada vida, em Tuas mãos, Senhor, nós pedimos a Tua bênção. Fica conosco, fica com Teu povo. Ó Senhor, aquele que está agora entregando a sua vida a Ti, ó Senhor, escreve o seu nome no livro da vida, ó Pai bendito, para que eles possam ter direito, Senhor, à árvore da vida, à presença Tua, eternamente na Tua presença, ó Pai. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Mais uma vez eu quero te fazer um apelo, irmãos. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador. Ele a todos diz: vinde a mim, ó